Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre família e criação de filhos. Amém? A sua família é um projeto de Deus. E é por isso que nós devemos amar, cuidar, ensinar, instruir, zelar, proteger e orar pela nossa família. Os nossos filhos são herança do Senhor. Amém? E a palavra do Senhor lá em Provérbios 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Eu profetizo que os nossos filhos não vão se desviar do caminho da presença de Deus. Eu profetizo que nós não vamos perder os nossos filhos para as drogas, para o mundo do crime. Amém? Porque nós temos um papel aqui nessa terra. Deus, ele nos deu filhos. Deus, ele nos deu uma missão, que é de ensinar, educar, instruir a criança no caminho que se deve andar. E não é somente a criança pequena, mas é a criança pequena, é o bebê, é o pré-adolescente e o adolescente. Nós temos essa missão e não podemos transferir para ninguém, não podemos passar essa missão para ninguém. Essa missão é nossa. Devemos ser exemplos também de pais. Amém? Porque os nossos filhos, eles estão nos observando. Exemplos de pai, exemplos de fé. Nós temos que ter uma fé, fidelidade ao Senhor e andar no caminho da retidão. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho e a verdade. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você já apresentou os seus filhos a Jesus? Você já levou Jesus para dentro da sua casa? Vocês conversam, sobre Deus aí dentro da sua casa? Você tem o hábito de ler a palavra de Deus? Você tem o hábito de ensinar o seu filho no caminho certo em que ele deve trilhar? Alguns pais me preocupam. Sabe por quê? Porque eles apontam o caminho para os seus filhos, mas eles não seguem. Eles apontam o caminho da igreja. Quando os conflitos surgem, quando os problemas surgem, eles apontam o caminho, eles dizem: filho, vão lá na igreja buscar, vocês precisam ir para a igreja. Eles apontam Jesus, mas eles não trilham esse caminho, eles não têm uma vida de fidelidade em retidão à palavra do Senhor. Então nós não podemos cobrar algo dos nossos filhos se nós não fazemos, se nós não praticamos, se nós não andamos. Não podemos cobrar. Você só tem autonomia para cobrar algo quando você faz, quando você vive, quando você anda. Então nós temos essa missão, pais, de ensinar, de educar, de instruir, de levar os nossos filhos, de andar. Não é somente apontar o caminho, mas é andar com eles, é levar eles a ter uma vida de fé, de fidelidade com o Senhor. Nós temos essa missão e deixar esse legado. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Alguns pais pensam somente em formar os seus filhos numa boa faculdade e deixar uma herança para os seus filhos. Mas o mais importante é o legado. E Davi foi um pai que deixou o legado. E eu quero perguntar a você: qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações? Nós temos que deixar esse legado de fé, de obediência, de fidelidade. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e querer seguir os nossos passos. Os nossos filhos precisam olhar para a gente e dizer: eu quero ser como minha mãe, como meu pai, que foram fiéis, que guardaram a sua fé, que andaram em retidão, que andaram na palavra do Senhor. E eles querer passar esse legado para a próxima geração, para os filhos, para os netos e bisnetos. Amém? Então nós temos que nos preocupar com isso, de instruir os nossos filhos no caminho certo. O inimigo, ele não tem família, e ele investe pesado para destruir as famílias, para destruir o relacionamento, para destruir os laços, para destruir a inocência da criança, para destruir a juventude dos nossos jovens. É por isso que nós vemos jovens no caminho, das drogas, no caminho do crime, porque o inimigo, ele tem um papel. O papel dele é roubar, matar e destruir. Então nós temos que
ensinar os nossos filhos, né? Nós temos que semear a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a semente. Então nós temos essa missão de ensinar os nossos filhos bebê, os nossos filhos, né, criança, os nossos filhos pré-adolescente e adolescente, porque nós somos os intercessores da nossa casa. Deus nos delegou uma missão, Deus confiou a nós essa missão, e o mundo, ele não tem nada de bom para oferecer para os nossos filhos. A gente vê aí, o mundo está deturpado, né? O mundo, o que ele tem de bom? Não tem nada de bom para oferecer para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles estarão seguros na presença de Deus, no caminho certo. Então, leve sim os seus filhos para a igreja. Jamais diga, eu não levo meu filho para a igreja porque ele dá trabalho. Não, querido, trabalho você vai ter se você não instruir, se você não seguir o caminho, se você não andar em retidão e fidelidade. Trabalho você vai ter se você não cumprir, né, essa missão que é sua, que é de ensinar, que é de instruir, que é de orar pelo seu filho, né, que é de investir a semente que é a palavra de Deus. Amém? Então leve sim para a presença de Deus, apresente Jesus, chame Jesus para participar, né, da vida de vocês no dia a dia. Converse sobre Jesus, sabe? Eu faço essa pergunta para você novamente. Você já entregou o seu filho? Você já andou com o seu filho no caminho? É isso que nós precisamos. E aqui em Neemias 4:14 diz assim, ó: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Nós devemos guerrear, pelejar pelas nossas filhas, pelos nossos filhos, pela nossa casa e pelos nossos irmãos. A família perfeita não existe, mas família feliz, sim. Famílias que seguem o padrão de Deus. Amém? Então nós devemos pelejar com as armas certas, porque se nós pelejarmos, né, em oração, protegendo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e as nossas filhas, o inimigo não vai ganhar território. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nessa palavra? Talvez você não esteja sabendo lidar com o filho adolescente. E nós já passamos por essa fase da adolescência, não é verdade? E também não foi fácil para os nossos pais, não é mesmo? Mas eu quero te dizer algo, não abra mão do seu filho porque ele está te dando algum tipo de trabalho. Aprenda a resolver os conflitos. Neemias aqui, ele tinha um papel fundamental, né? Ele precisou reconstruir, né? Ele precisou construir, né? Edificar, e é isso que Deus nos chamou, para edificar, para construir, e se for preciso reconstruir, porque nós temos um lar, nós temos filhos, nós temos famílias, e talvez alguns laços se quebrou, talvez, né, a desconfiança, né, talvez a falta de amor. Perdão, mas eu quero te dizer algo, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, amém? Peleje, mas peleje da forma correta, guerreie, mas guerreie em oração, amém? Quando surgir os conflitos que irão surgir, o que nós devemos fazer? Cruzar os braços? Não, dobrar os nossos joelhos, invocar o nome do Senhor, clamar o Senhor, o inimigo vai bater em retirada, amém? E nós não vamos perder os nossos filhos, nós não vamos perder o nosso casamento, a nossa casa será guardada, amém? Então eu quero te dizer, deixar essa mensagem hoje com você. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Continue orando, porque nós somos os intercessores da nossa casa. E enquanto nós estivermos de joelhos, a nossa casa estará de pé. Amém? A nossa família, os nossos filhos podem até fugir da gente, mas não da nossa oração. Amém? Eles serão guardados e blindados pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria.